Olá, meus queridos e amados. Estamos outra vez voltando aos estudos da palavra do nosso Deus. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos no livro de 2 Crônicas. Então, nós pedimos que você abra a sua Bíblia para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 17. Nós havíamos falado, noutra ocasião, sobre o rei Josafá, lá no capítulo 20, mas estamos voltando para dar ênfase desde o início do seu ministério como rei. Após a morte do rei Asa, seu filho Josafá, ele reinou em seu lugar. O rei Josafá, ele prosseguiu em fazer reformas religiosas. A palavra de Deus nos afirma que ele caiu no agrado de Deus. Ele agiu com grande prudência e se mostrou com grande temor e respeito à lei do Senhor. E aí por isso nós queremos examinar desde o início seu trabalho, seu serviço prestado a Deus, né? Porque a fé cristã, ela deve, seguir firme em seu estabelecimento, na sua afirmação. Ela precisa perseverar, seguir firme. E a história então de Josafá é muito bonita nesse sentido do progresso da sua fé. Então queremos observar os caminhos de Josafá no seu zelo ao Senhor. E a primeira verdade que queremos destacar é a sua fidelidade, a fidelidade de Josafá. Nos versículos 1 e 2 diz assim o texto: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então o rei Josafá deu início ao seu reinado, dando continuidade às fortificações do seu território contra aquele que se fez seu inimigo, neste caso é Israel. Ele fortificou todas as cidades de Judá e de Efraim. Devemos lembrar que em estudos anteriores nós destacamos a necessidade de levantar os muros de proteção e fechar bem os ferrolhos. Quando estudamos a vida de Asa, na sua aplicação dos muros de proteção como sendo nossa vida pessoal, a nossa família, que precisa estar guardada. Bem, quanto à fidelidade de Josafá, nós queremos destacar primeiro o referencial da sua fé. Veja 2 Crônicas 17, verso 3. Diz: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Como nós observamos, o rei Asa, ele não foi diferente, né? No caso do rei Asa, não foi diferente no caso de Josafá, pois ao perseguir no desejo fiel de servir ao Senhor, este revelou o seu inteiro agrado em sua decisão. Note aí a declaração então do Senhor. O Senhor foi com Josafá, porque ele perseguiu no caminho do referencial da fé, e o temor do Senhor, neste caso, foi o seu referencial Davi, e não recorreu àqueles que não são deuses. O seu referencial, o referencial da fé. O Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Esse era o referencial. Então, temos que ter um referencial para quem nós olhamos em nossa fé. É evidente que hoje falamos sobre o Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e o consumador de nossa fé, mas no texto sagrado aqui do Velho Testamento nós temos Davi sempre sendo colocado como uma referência para medir a fidelidade e o temor dos reis com relação ao nosso grande Deus. E Josafá mostra o seu referencial, que ele está dentro de um padrão de temor ao Senhor, como de Davi.
Depois nós temos o resultado desta fé. Aliás, primeiramente a continuidade da fé, isso que queremos destacar. No versículo 4, né? O referencial da fé é Davi, e agora a continuidade da fé no versículo 4. Antes ele buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Josafá perseguiu na fé de Asa, seu pai físico, né? Mas o escritor, evidente, destacou o referencial da fé que agrada a Deus, que é Davi. Mas ele perseguiu nesta continuidade da fé nas pisadas do seu pai Asa. Isso que é interessante, que é importante, porque as escrituras sempre nos exortam e nos encorajam a esta busca da transmissão da fé, desta busca de levar esta fé adiante. Isto é importante e por isso deixamos o destaque. Ele seguiu nas pisadas do seu pai, que tinha um referencial também de andar na presença de Deus como Davi andou, e então ele buscou essas mesmas pisadas e por isto houve continuidade desta fé e que vai também produzir resultados. Deuteronômio 6, para deixar o destaque, versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bem, este é transmitir a fé, compartilhar a verdade de Deus para que haja continuidade da fé que nós professamos. Outro texto muito especial é o Salmo de número 78, neste quesito da importância da transmissão da fé. O Salmo 78, verso 3 nos diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então são dois textos especiais para falar da importância e do plano de Deus, que a fé dê continuidade, seja ensinada, seja passada então adiante, né? Um referencial de fé, Davi, do temor ao Senhor, da fidelidade, a continuidade da fé. Vemos também na vida de Josafá, que seguiu os passos do seu pai e deve trabalhar para que a fé vá para adiante, assim como eu e você, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, devemos transmitir a palavra de Deus na esperança de que esta mesma fé, fiel ao Deus vivo e verdadeiro, possa ir adiante, possa seguir. Nós temos também, podemos lembrar, uma outra família, né? Podemos observar isso positivamente na família de Timóteo, onde a fé passa pela avó, Lloyd, por sua mãe Eunice, e chega a Timóteo. Está em 2 Timóteo 1, capítulo 3, 2 Timóteo 1, capítulo 3, veja bem, aliás, 2 Timóteo 1, versículo 3, 2 Timóteo, no capítulo 1, veja o verso 3, para este destaque de 3 em diante. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em que em ti há,
a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que desperte o dom que existe em ti pela imposição das mãos e tal. Timóteo veio a chegar a ser, melhor dizendo, um pastor. Então veja como é importante a transmissão desta fé e como ela vai adiante. Esta é a nossa oração e este é o desafio de Deus para nós como servos do Senhor, para a nossa casa, para o nosso lar e também no discipulado, para que a fé vá adiante, pessoas possam também alcançar a fé que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje e ser também um discípulo do nosso Senhor. Bem, a terceira ênfase aqui dentro da fidelidade de Josafá é o resultado da sua fé. Deus ele se moveu benevolentemente em favor de Josafá ou de Jeosafá por sua fé. Veja, primeiro que o seu reino foi confirmado pelo Senhor. O verso 5 diz: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. Deus confirmou o seu reino, foi confirmado pela sua fé. A fidelidade de Josafá tem o seu referencial para seguir, para viver o temor de Deus. É o resultado de uma continuidade para aquilo que ele viu antes, o testemunho do seu pai, e trouxe na sua vida pessoal os seus próprios resultados. Deus confirmou o seu reino. Segundo, o povo entendeu que Deus era com o seu rei. Como a Escritura declara, onde há justiça no trono, o povo se alegra. Por isso o povo fez o reconhecimento do trono através das suas dádivas que foi dada ao rei em abundância, como já lemos no versículo 5. Todo Judá deu presentes a Josafá e teve riqueza e glória em abundância. Quando o povo entende e reconhece que Deus está com o rei, está com o líder, está ao seu lado, o povo se alegra, porque ele sabe que há um trono de justiça quando Deus está envolvido na vida daquele que lidera. Então o povo ficou alegre, o povo ficou feliz e por isso ele mostrou seu reconhecimento, dando as suas dádivas ao rei em grande abundância. E dentro deste resultado, o rei continuou a fazer as reformas religiosas. O verso 6 diz: exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Interessante, né, meus irmãos, como Deus opera, como Deus age, que Ele faz na vida daqueles que temem a Deus, que buscam ao Senhor, que querem agradá-lo. Ele, como resultado, foi confirmado, o povo entendeu que Deus estava ao seu lado e ele se animou mais ainda, ele se encorajou, como é importante andar juntos, né? Os líderes com Deus ao seu lado, o povo reconhecendo isso e apoiando o seu trabalho, apoiando o seu ministério. Então ele deu prosseguimento, o rei continuou as reformas religiosas. Na continuidade dos atos de Josafá, nós observaremos o seu zelo pelas escrituras sagradas em sua vida, o seu desejo de que ela, como nós já assinalamos anteriormente, que era o propósito divino, ela fosse compartilhada com os súditos do reino. É isso que vamos observar aqui no texto sagrado. Veja aí o versículo de número 7. Vamos ver o zelo de Josafá pela lei do Senhor. Veja o verso 7. E no terceiro ano de seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benail e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaías e Netamias, Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Davi, e ensinaram entre o povo.
Olha que coisa maravilhosa. Então, na segunda verdade sobre a vida de Josafá, o primeiro foi o zelo do Senhor, e agora o zelo de Josafá, agora é o zelo de Josafá pela lei do Senhor. Josafá, meu querido, meus amados, nós devemos também ter esta convicção. Ele entendeu bem que a fé não sobrevive sem o conhecimento da lei do Senhor. A nossa fé ela não prospera se nós não tivermos conhecimento da palavra, da Escritura. Isto é importante, e do poder do Senhor. Por isso, as suas atitudes, a atitude de Josafá são tão importantes, inclusive como um exemplo para os santos de Deus, no nosso tempo. Então vamos destacar aqui brevemente. Primeiro, ele determinou o ensino da lei e teve o apoio dos líderes, Ele enviou os demais líderes, como nós já lemos. Ele enviou os príncipes, os líderes, ele enviou levitas, ele enviou sacerdotes. O verso 9 diz que era para ensinar, a lei do Senhor, porque ele entendeu isso. A fé ela não sobrevive se não tiver a palavra de Deus. A sua fé não permanece de fé se você não se apegar às Escrituras, à palavra de Deus. Você não vai crescer, você não vai desenvolver a sua vida. Então é necessário, é imperioso que a lei precisa ser aprendida ou ensinada para que o povo possa absorver a verdade de Deus e possa viver como Deus deseja, para que também pessoalmente possa experimentar as bênçãos do Senhor. Isto mostra que é importante que toda a liderança esteja alinhada ao plano e propósito divino da instrução da sua palavra. Segunda verdade do zelo pela palavra de Josafá, ele determinou o ensino por peritos na lei. Note, ele mandou levitas e sacerdotes, nós já lemos. O rei Josafá também demonstrou a compreensão de que o ensino deveria ser ministrado pelos guardiões da lei do Senhor. Ora, isso também destaca a necessidade de que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja orientada por doutores da lei. Isto é, por estudiosos, pessoas consagradas, pessoas dedicadas na palavra do Senhor. Quando eu falo doutores da lei, não estou falando de que tem que ter doutorado, de que tem que ter muitos cursos, não estou falando dessa questão intelectual. Doutor da lei, a qual eu me refiro, que ele conheça a palavra de Deus, seja um estudioso das Sagradas Escrituras, como eram os levitas, como eram os sacerdotes, para que ele possa ensinar o povo de Deus. Por isso, Josafá fez a coisa certa. Ele enviou, ele destacou aqueles que conheciam a lei, que eram, como eu chamo, de peritos na lei. E também chamei de doutores da lei por causa do conhecimento que eles tinham a palavra do Senhor, apegados às Escrituras. E assim devem ser os líderes do nosso tempo, os professores, os que ensinam, os pastores, para compartilhar a palavra do Senhor. Importante, ele determinou o ensino por peritos, porque conhecia a palavra, não por curiosos, não é falsos profetas, é os doutores, os homens que realmente foram separados por Deus para o ensino da palavra. Nós queremos ler dois textos aqui, pelo menos, de Timóteo, 2 Timóteo 4, acho que para afirmar aquilo que estamos dizendo, é interessante de ler. 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, diz assim, 4:12. Para que andeis, 2 Timóteo, vamos lá, 4:12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 4, verso 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre Latroeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Interessante a importância que Paulo dá à palavra, às Sagradas Escrituras. Olha, traz os pergaminhos, não esquece, traz para mim. Ele está
avançado na sua vida, nos seus dias, mas ele ainda está apegado na palavra, ele está apegado às Sagradas Escrituras. Mas veja, vamos para 1 Timóteo 4,16, que eu acho que é o texto mais próprio aqui, uma troca, mas lá tem a ênfase do pergaminho, né? Mas aqui no 1 Timóteo 4, verso 12, que 1 Timóteo 4, verso 12, perdoe-me ali o texto anterior. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, né? Perseverar na leitura da palavra de Deus para ensinar, para libertar, vamos dizer, os seus ouvintes e a si mesmo também ser livre em Cristo Jesus, cada dia desapegado aos males desta vida para servirmos a Deus fielmente. Então, pessoas precisam estar envolvidas e apegadas na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor. Tito 1, vamos ler Tito 1, versículo 9, deixa eu corrigir aquele verso aqui, que ficou trocado. Tito 1, verso 9 diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Ele prossegue até o verso 16, que o 16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então tem que ser homens consagrados, estudiosos da palavra de Deus, homens fiéis, convertidos a Cristo Jesus. Note, Josafá determinou os peritos na lei, levitas e sacerdotes. Nós temos que ter homens, líderes, professores, pastores, que estão investidos de autoridade e que ensinam, que vão compartilhar a palavra de Deus. Precisam se entregar à palavra, precisam ser estudiosos das Escrituras para edificar, fortalecer o povo do nosso Deus. Então, para a gente completar aqui neste ensino dos peritos, a lei do Senhor foi ensinada ao povo, versículo 9, já lemos lá de 2 Crônicas 17. O que mais? Devemos notar, Josafá aproximou, interessante, Josafá ele aproximou o povo de Deus, e evidentemente Deus do seu povo, quando a lei é ensinada, então há uma aproximação do povo de Deus e de Deus também do seu povo. Foi isso que aconteceu nos textos que já lemos anteriormente aí, de 7 a 9. E por isso houve uma resposta de Deus infundindo o seu temor no coração dos povos em redor. Interessante. Deus se aproxima do seu povo, o povo se aproxima do seu Deus. O verso 10 diz: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam mais contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá como dinheiro de tributo. Os arábios trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Crescia, pois, Josafá, a partir do verso 12. Então você veja a sequência. Ele trouxe peritos da lei para ensinar, para aproximar o povo de Deus, Deus próximo do seu povo. Deus se manifestou, trouxe o terror sobre os inimigos ao redor, e eles até
acabaram caindo na graça desses inimigos. Ele veio trazer presentes, porque Deus infundiu temor e terror no coração deles. Como a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para operar em seu favor os benefícios da sua graça e da sua misericórdia. Mas para nós encerrarmos, devemos dizer com o verso 12 em diante que Deus, a prosperidade de Deus se derramou sobre o rei. Veja o versículo 12: ele edificou fortalezas e cidades armazéns, cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Versículo 13: muitas obras na cidade de Judá. Teve muitas obras na cidade de Judá entre agentes de guerra e varões valentes em Jerusalém. Versículo 14: ele tinha muitos homens de guerra e homens valentes. Ele vai: e este é o número deles segundo as casas de seus pais em Judá. Era um chefe dos milhares, o chefe Adma, e com ele 300.000 varões, e após ele o chefe Joanã. E ele prossegue narrando, veja o verso 19: estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. A prosperidade de Deus se derramou sobre o rei. Edificou fortalezas e cidades armazéns, muitas obras na cidade de Judá, e tinha muitos homens de guerra e homens valentes. Isso foi a bênção de Deus sobre a vida de Judá. Então vamos lá, voltando. Primeiro, falando sobre a fidelidade de Josafá, o referencial da fé, Davi, para o seu temor que ele tinha, a continuidade da fé. Ele andou nos passos de seu pai e houve os resultados da sua fé. O seu reino foi confirmado, o povo entendeu que Deus estava ao seu lado e ele se animou e continuou fazendo as reformas. Segundo, o seu zelo pela lei. Ele determinou o ensino por líderes, por peritos na lei, estudiosos, determinou então este ensino, e isto aproximou o povo de Deus, aproximou Deus do seu povo. O terror de Deus caiu no coração dos seus inimigos, e então o seu reino também prosperou, o reino de Josafá. Sua prosperidade, ou a prosperidade de Deus, derramou-se sobre ele. Deus é maravilhoso. Você e eu podemos viver e experimentar mais de Deus também, mas devemos andar com fidelidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor, e estarmos perseguindo as reformas que são necessárias para uma vida mais ajustada com o Senhor. Deus abençoe você. Continue lendo a palavra de Deus, pois ela é o poder do Senhor. Na próxima mensagem, nosso estudo, nós vamos ter que falar de uma falha, de uma falha de Josafá que ocorreu na sua aliança com um inimigo. E estudaremos o capítulo, então, 18 e 19, não necessariamente os dois capítulos na próxima ocasião, mas estaremos estudando Josafá. Nós, como líderes, mesmo andando com o Senhor, temos que ter cuidado para que não venhamos a cair em armadilhas ou ciladas e não venhamos falhar. Mas é registrado nas Escrituras esta falha de Josafá para mim e para você, para que nós também entendamos que somos propícios a, se nós não vigiarmos, cairmos em erro e acabarmos agindo juntamente, entrando em associação até com aqueles que são inimigos do nosso Deus. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. Deus nos ajude a viver dentro da vontade do nosso Deus. Até a próxima. Vamos orar. Querido Deus, dar a tua bênção sobre a vida daqueles que ouvem a tua palavra, Pai, e os ensinos pontuais sejam eficazes em nossas vidas para nos despertar e nos conduzir numa vida mais próxima do Senhor, para desfrutarmos também de tuas bênçãos que se derramam sobre a vida de cada um que busca o Senhor com profundidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, meu querido.